Salve terráqueos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Teto Invertido Podcast. Eu aqui, Rick Conte, com vocês, e aqui ao meu lado já está Kathleen. Já que eu apresentei. Geralmente a gente faz assim, te apresenta aí, né? Eu sou a Kathleen Dutra, muito prazer. É isso aí, gente. E aqui do outro lado já está também com a gente, aqui no cantinho, ó. Aqui. Tá o Davi aqui, ó. O Davi Teixeira já está aqui também. E vamos apresentar o convidado de hoje, que é um amigo de longa data já, que é o Claudinho. É um cara muito conhecido aqui na região de Charqueadas. Olá, Claudinho. Referência em fotografia. O fotógrafo mais preparado do Rio Grande. Mais preparado. Aí, te apresenta para nós. Seja muito bem-vindo, Claudinho. Seja Boa muito tarde, bem-vindo. povo. Muito obrigado pelo convite, estar aqui no Teto Invertido Podcast. A gente que agradece aceitar o convite aí, cara. Sempre uma honra, sempre muito bom conversar, botar nossa voz no mundo, né, nossas ideias, compartilhar, ouvir também é importante. Então, Legal. me sinto à vontade aqui com vocês, Rick, Davi, companheiro aí de tantos eventos, Tantos eventos, né? tantos perrengues. Kathleen nem posso dizer, né? Desde sempre. Desde sempre, viveu pequenininha. Que massa. Cara, obrigado por aceitar o convite. A gente resolveu trocar essa ideia e hoje falar um pouquinho sobre a tua história, falar um pouco mais sobre a tua história, né? A gente já conhece algumas histórias aí de eventos e da vida, mas a gente quer conhecer um pouco mais e trazer um pouco mais da tua história. Então, se tu quiser contar a tua história, como é que tu começou aí na fotografia, como é que tu começou com a arte em si, em geral, como que tu foi parar com a arte, ou tu sempre amou fazer arte, isso sempre foi uma coisa tua, ou tu acabou caindo nisso, como é que tu parou na arte, assim, cara, como é que a arte entrou na tua vida? Antes disso, eu acho que podia começar no início da tua trajetória, né? Antes de chegar na fotografia. Quem era Claudinho antes? Buenas, gente. Até essa questão do Rick aí, sabe que nunca ninguém me perguntar, e agora eu vou ter que Olha pensar aí, um pouquinho teto para invertido. responder. Vou ter que pensar um pouquinho, né? Mas o Cláudio, antes de ser o Claudinho, antes de, como vocês me conhecem, eu nasci em Porto Alegre e com 12 anos meu pai faleceu, a gente morava no Menino Deus em Porto Alegre, aí minha mãe conheceu o meu padrasto, meu pai de hoje, né? E a gente mudou para Gravataí e meu pai era escrivão de polícia em Belém Novo, na delegacia de Belém Novo. E ele queria se aposentar num lugar mais tranquilo. Onde? Olha aí, cidade mais tranquila. E aí veio o Cláudio maniado pra cá, né? Cara criado na cidade grande, assim, né? Eu estava já no quartel, né? Já estava Pois é, ia te perguntar isso, então em torno dos 18, 19 ali, né? anos, exatamente. Eu já estava listado, eu servi no Colégio Militar de Porto Alegre. Fui rancheiro, né? Era garçom dos oficiais. Rancho. Né? Primeiro o meu bife, depois o do comandante. Era bem assim. Isso aí. Separavam melhor. Com certeza. Besourava outro. Fiquei fã de mariola. Nunca comi tanta mariola na vida. É muito bom. E depois, quando eu saí do quartel, vim morar em Charqueadas. Aí estudei no CNC, né? Eu terminei na época era o 2º grau, né? Aí me formei em contabilidade. E já peguei aqui no Pio 12, aqui na frente. Não peguei quando era no Nicásio. E de lá eu comecei a trabalhar na gráfica Charqueadas, com o Paim. Depois ingressei na Piratinia através de uma terceirizada, depois fui efetivado, e aí já peguei aquele processo já de privatização, não durei muito, né? Cabeças rolam. Nesse período houve uma certa politização do ser humano, do cidadão, porque eu conheci o sindicato, a partir do sindicato a gente começa a ter um outro confronto de ideias. Optei por uma faculdade de Sociologia na Unicinos, na época que viajava 1h30 para ir para voltar. Hoje é muito fácil, né? E infelizmente eu não consegui concluir. Fácil naquelas, né? Pegando Vitória fica difícil. Pois é, Vitória. Ai. Não, vamos falar aqui, vai que eles querem patrocinar a gente, né? Mas, né? Lá pelos anos 80, isso foi o ano 88, 1990, e eu casei em 1991. E nesse período, um pouquinho antes, eu tinha um amigo que tinha uma Olympus Trip,
uma câmera que é compacta, né? Não é reflex. Ele- Chegou a levar pra gente naquele outro podcast que a gente fez, né? Eu acredito que sim, né? Aham, Acredito que a sim. Olympus, né? Uma Olympus. Olympus. Ela era toda manual, né? Toda manual. Na Massa. época Que não da hora. tinha esse recurso. O máximo para poder ver uma foto na hora era uma Polaroid. E eu tinha uma Yashica MF3, eu gostava de viajar, eu tive na época, antes de casar, Ouro Preto, Rio de Janeiro, São Paulo, e aí era Que massa. muito clique, né? Muito cliquezinho. E o amigo Paulo Rogério, ele me ofereceu essa câmera porque a minha Mirage que eu tinha, da Yashica MF3, ela tinha um flash embutido, e a Olympus não tinha. Só que a qualidade ótica da Olympus era descomunal perto dessa câmera, né? Até comentava com a Cat há pouco, né? Essas câmeras que nós eram pré-configuradas, né? Tu só apertava um Sim. clique, botava ali de dia, de noite, pá, ela fazia, Deu. né? Só E deu, alegria. né? E ali comecei a fazer umas fotos melhores, e aí ingressamos no mundo da fotografia, foi esse o processo do Que conhecimento. legal. Né? A partir daí, de um tempo, né, de fazer algumas coisas muito erradas, né, porque a gente entra assim em verde, né? Aí eu fiz alguns cursos, eu fiz um curso no Senac, inclusive de revelação. Legal. Hoje, até comentei, eu tenho o Marcos Bordado, que é um fotógrafo do Mato Grosso. Conheço Conheceu o ele. Bordado, Aham, conheci né? lá na função do Pois Argos. é, hoje ele no Aham, Instagram, pode crer. na postagem dele, ele comprou um ampliador manual de preto e Ah, branco. que da Diz que agora hora. é fototerapia, né? Aham. Então, Porque é uma Massa. terapia, né? Revelação. sim, e aí tudo isso. no meu curso lá a gente fazia revelação química de foto, Sim. preto e branco. Né? Ele fechava o banheiro assim com lona preta para não entrar Escuro, luz. escuro. Ninguém pode entrar no banheiro lá e fazer a fotografia. Nada de luz no Que banheiro. massa. Porque tinha os temas, tinha que fazer as fotografias. Né? Sim. E a partir daí foi esse processo. O Paulo Reicher também no Novo Hamburgo, eu fiz curso, famoso Que Paulo massa. Reicher, né? E aí a tua questão que foi da arte, né? Porque nesse período, e eu posso dizer, até os anos 2010, por aí, eu não pensava muito na fotografia como Uma profissão. Ela era profissão, era era apenas foto, e eventualmente se fazia uma foto diferenciada lá, mas puxa vida, né? E obviamente que eu não tenho para dizer para você assim, que a fotografia ela é um emaranhado de coisas que tem a ver com aquilo que tu assiste, com aquilo que tu lê, com aquilo que tu aprende. A tua experiência de Sim. vida, tu transporta para a fotografia, A tua ou essência. tu se né? torna um cara bitolado, que tu vai fazer as coisas conforme tu aprende. É aqui, tu tem que marcar a luz desse jeito, e tu pode ter uma forma que vai dar certo sempre, mas Sim. tu não arrisca, sabe? E Ter a técnica e ter o é. feeling, né, ali. Eu acho que meio que entra no quesito de ter uma personalidade. Exato. Né? Daí, Porque a gente que vive, depende da fotografia comercial, né? Que a gente nós somos profissionais de eventos praticamente, né? Embora o fotógrafo de interior ele é um clínico geral, ele Tipo isso. né? Vai newborn, vai foto de pet, vai lá fotografar um evento empresarial, né? Institucional, produtos, né? Então não dá para, sinceramente, aqui não conheço nenhum especialista em Clínico né? geral. A gente é clínico geral, exatamente. né? Exatamente. E isso, de certa forma, é bom, porque tu consegue Aprender bastante, aprender né? muito. Uma vez Sim, a Zero Hora isso é me versátil. contratou para fotografar uma rotativa, que é quase 4 andares, uma máquina de 4 andares, né? Um edifício. Dá. Porque os fotógrafos lá não queriam entrar lá para fotografar uma engrenagem do tamanho da palma da minha mão que estava com um defeito. Eles não podiam desmontar a máquina, tirar a peça, porque a máquina não rodava o jornal. Sim. E tinha que entrar aquele negócio pingando óleo, mas vamos lá, paguei uns filtros de macro lá e tá lá. Só alegria. Sabe, né? Deus, o livro acostumado Então- a fazer evento e ainda nem jantar. Não vai fazer uma... uma vez me socaram dentro de um avião. Pode crer. Tinha um cara lá do Mato Grosso, ele tinha umas terras aqui em Sapucaia, ali perto da Freeway, ali, sabe? Aqueles campos, tudo cheio d'água ali. E eu não sei que tava com um litígio. Tem que fazer umas fotos lá de cima, né? E vamos no teco-teco. Meu Deus do céu, que negócio. Meu que Deus do céu, quanta aventura. Vamos. É tri massa. Eu acho que ele era meio... Te pagaram periculosidade? Periculosidade. Periculosidade. Não tinha drone, né? Não tinha drone. Tinha drone, drone, né? Hoje é mais fácil. Né? E ficar lá quase de pendurado naquele negócio, fazendo, né? Aí tinha que ser aí eu nem entendi, tinha que ser um avião com asa, tinha que escolher o avião, né? Sim. Tem o asa abaixo e o asa alta. A asa
Então a asa ficava acima da portinha, né? Então tu tinha como fotografar. Ah, sim. Se fosse abaixo, tu fotografa a asa e não... Sim. Então a gente vai ter o avião pra trás. Que doido. Então, assim, dá para contar histórias aí de tantas coisas. Mas eu cheguei a um ponto, assim, que assim, a crise bateu, principalmente a pandemia, e foi um momento que a gente pensou muito, o que eu vou fazer, né, tio? Sabe? Então, eu, nesse período, eu tive o contato com a arte. Eu já sabia que a arte era importante para influenciar o processo criativo, né, para influenciar a forma como tu vê as coisas e a forma como tu expressa o que tu vê é importante. E aí eu conheci a Daniele Silva, que é uma fotógrafa de São Paulo, né, que ela trabalha com retratos femininos, principalmente com arte pictória, então ela faz uma representação com paleta de cores bem definidas, né, com um tratamento fotográfico bem especial e visando, digamos assim, uma foto única, uma foto meio sui generis, né, que se tu pensar antes do advento da fotografia, as pessoas se representavam através da pintura. Sim. Né? E elas tinham, cada pintor tinha o seu estilo, e cada momento da história da arte teve a forma de representação. Né? Mas eu estou falando de representação de pessoas, principalmente, que é aquilo que nós lidamos com gente. Então, e eu, como eu foquei no retrato feminino, eu quis trazer um produto, né, ou uma oferta de um serviço que não tem na região, e tem muito, no Rio Grande do Sul mesmo tem muito pouca gente fazendo. Então, a partir daí eu tive que observar mais a questão da arte, como os pintores viam a luz, como os pintores representavam as cores, né, os elementos. Né? Então, começamos a trabalhar com uma questão mais atemporal da fotografia. Né? Então, os retratos que a gente faz lá no estúdio, que são os retratos artísticos, que a gente chama esse nome, é assim que a gente denomina, pode ter outro, eles visam realmente a pessoa que é fotografada, aquela foto não tem tempo, no sentido de que, salvo se ela tiver, tipo ali com uma Kézia, tem uma tatuagem na mão, ela vai ver, olha, é uma coisa mais contemporânea, né? Sim. Mas a gente procura tirar todos os elementos tecnológicos, todos os elementos que vão datar, relógio, tudo, e utiliza acessórios que, sei lá, se a fotografia existisse há 500 anos atrás, daria para dizer que algumas fotos que eu faço, elas teriam essa representatividade. Eu fiz uma reprodução de Madalena Penitente há pouco tempo, que é muito parecida com... Não parecida, mas é inspirado em Caravaggio, né, na foto de Caravaggio, a luz, e como ele pintou Madalena, né, que sai com aqueles elementos. Aí tu trabalha com o simbolismo, né, sempre vai ter uma Bíblia, né, que é a questão do conhecimento, vai ter uma vela, né, que é a sabedoria, que é a iluminação. Uma coroa de flor. Vai ter flor. A Madalena mesmo, penitente, ela tem joias, que vai trabalhar... um colar de pérola, a vaidade, né? Vai ter um crucifixo, né, que é digamos assim, a forma de conexão com o sagrado. Então, conforme a fotografia que tu vai fazer, tu vai usar esse simbolismo. Estou indo um pouco rápido até. Vamos pausar, né? Isso, eu só tomei um cafezinho. Esconde o café do Claudinho. A gente está para fazer os ensaios da Medusa, que a gente também está trabalhando com divindades femininas. Fizemos um ensaio piloto para poder ter material para divulgação. Então a Medusa ela vai ter vários simbolismos para as mulheres, né? Que ela foi estuprada. Então tem todo tem toda uma história sombria por trás. A história dela, né? Ela foi decapitada. Então tu consegue, através dessa simbologia, fazer representações através até de mitos ou de realidades, mas que dizem respeito à nossa história, ao que nós vivenciamos como sociedade, como relacionamentos. Claro. Então eu não vou dizer que isso é o caminho, né? Mas é o caminho que eu estou trilhando hoje, pensando um monte de coisas no tocante à arte, que tu me pergunta, né? Porque para mim a arte ela é essencial, no sentido de, como eu falei na pandemia, né? Foi um momento assim que a gente estava trancado, porque faltava arranhar a parede, né? Porque tu não... A gente foi obrigado a se reinventar, né? Exato, e tu não tinha conversava com poucas pessoas pelas mídias sociais. Então, foi um escape, assim, de tu estudar e tu aprender, ter contato, né, com esses precursores
Que queira ou não queira, a fotografia ela vai ter essa influência porque ela é uma expressão artística, né? Mesmo que você faça comercialmente, a tua criatividade que está aqui. Exato. E ela não nasce do nada. A gente não, né? Poucos gênios dá para dizer que nasceram, né, com uma genialidade inventiva e tal, né? Isso é uma coisa que nós vamos nos apropriando no decorrer, né? Aprendendo. Claro. Então, por isso que é importante. E se encontrando, né? Vai se encontrando ali, né? E aí como o Argos, né, nosso amigo Argos, aí, nosso mentor, ele dizia, né, poxa, tu não consegue mais ver uma novela, né, sem um filme sem ver as cores, sem ver aquela fotografia do quadro, filme. ângulo. Tu muda, tu fica um cara chato até às vezes, né? É verdade. Porque às vezes o filme é muito ruim, mas aquela fotografia é maravilhosa. Pô, vocês gostam de filme chinês? Aqueles coloridos. O filme é ruim, tu não sabe. Não é que seja ruim. Ele não está no nosso paladar, digamos assim, da nossa cultura. Mas a luz que os caras usam, a cor. Exato, a história às vezes é tosca, mas o contexto, a técnica feita ali. Conjunto, né? O tigre e o dragão, a gente não fazia um negócio, tu fica assim, mas como é que os caras. E aí se tu consegue trazer isso pro teu trabalho, tu começa a se diferenciar. Né? Não é isso, eu não tenho diferenciar com uma. A gente vive num mundo competitivo, né? E eu acredito no mundo colaborativo. Né? Claro. Ou seja, né, eu sou concorrente do Davi, de vocês, e vocês estão com maior alegria aqui de receber. Não é concorrência, né? Nós somos colegas de profissão. Não, a gente tem uma concorrência, claro, mercado mas não é mercado. Mas não é essa coisa selvagem, né? Que a gente, eu acredito no processo criativo colaborativo. Claro. Né? Até porque é aquele negócio, são nichos, né? Exato. Que nem eu tava falando pra Kathleen até esses dias. É a mesma coisa que o médico. Tem um cardiologista, tem um cara que cuida da pele, o dermatologista e tal, o gastro. Cada um na medicina, mas cada um ali na sua finalidade, na sua especialidade, bem dizer assim, né? Então eu acredito que na fotografia, no vídeo, é a mesma coisa. Cada um tem um nicho diferente. Tu também, por exemplo, não vai chegar no tatuador, que um cara que faz old school e falar, eu quero fazer um realismo aqui. Tu não vai fazer. Então são nichos, né? Exato. Inevitavelmente. E eu acho que a questão da gente ter esse contato e tudo mais nos ajuda em experiência da parte técnica. Entendeu? Não na parte comercial, concorrência, pai, pum. A gente tem aqui uma conexão. Parte criativa também, né? A gente tem uma conexão aí de profissionalismo muito foda, assim, muito massa. E, claro, cada um no seu nicho, cada um da sua forma ali, com o seu perfil, né? A sua personalidade, da forma de ver a fotografia. E eu acho que é isso aí. Eu creio que assim, voltando à questão da arte, né? Eu não sou longe de mim, sou um curioso pela arte. E quando eu falo com professores que estudaram arte, eu fico maravilhado, né? Porque você vê o mundo de outra forma, né? Sim. Nietzsche já dizia, né, que a arte nos salvaria da loucura ou da insanidade. Sim. Então, se você não tem uma válvula de escape, não é uma coisa boa você chegar depois de um dia de trabalho e lá, sei lá, se tu gosta de uma série, tu gosta de ouvir uma música, você viaja, né? Você sai do concreto, do real, para entrar no subjetivo, e o subjetivo ele nos energiza, ele nos dá uma outra energia, sabe? Né? Ou descarrega quando tu tá com muita. Eu vejo assim, eu sou um cara assim que eu me considero uma pessoa espiritual, né? Então tu olha pro mundo, né? A textura, as cores, né? As formas, né? A luz, né? E como ela incide sobre os elementos, cara, essa coisa nos energiza, nos dá reconhecer isso é um primeiro passo, né? Claro. Então você só vai poder ser. E aí eu falo, né? Porque eu tive no TDD Brasil, Trash the Trash Brasil, que foi em Florianópolis, até está tendo uma nova edição. E eu conheci a Raquel, não vou lembrar o sobrenome dela, que era da agência Magnum. Eu não sei se eu comentei isso no outro podcast, que foi uma coisa que me impactou muito, que ela fez uma palestra falando dos grandes fotógrafos da história, né, do século passado, e que influenciaram gerações, né, principalmente fotojornalistas, e falou muito de fotografia documental também, né, que aí é onde também eu tenho falado, onde eu tenho oportunidade em algumas palestras, né, da importância de se documentar os registros, a vida, né. Nós fotografamos no nosso lado comercial momentos felizes, momentos até que dá
dá para dizer que estão, de certa forma, artificiais. Porque as pessoas não são elegantes 24 horas por dia daquela forma. Né? As pessoas não ficam o tempo todo dançando, né? Nem sempre é sorrindo. E, de certa forma, a gente... É legal, porque que é um momento de celebração e nossa, nenhum problema com isso. E que bom que tem muitas celebrações a serem fotografadas. Para nós é ótimo, né? Mas, de certa forma, a Raquel está dizendo assim, que isso, né, não corresponde com a realidade que tem que ser documentada do mundo. Então, que massa. Um editor, que eu não vou saber o nome, da Zero Hora de Fotografia, ele falava da Mônica Lewinsky, que foi o afar do Bill Clinton, né? E aí deu aquele escândalo na Casa Branca e tal, a secretária, não sei se era a secretária, mas ele teve um caso com ela. E o editor de fotografia, num desses tantos congressos que eu fui, ele estava falando que se fosse nos dias de hoje, que foi publicada uma foto lá do Bill Clinton apertando a mão dela. É um dia que ele conheceu. Mas só foi possível porque havia uma fotografia digital, analógica, que foi guardada lá no arquivo. Porque se fosse no dia de hoje, o cara já faz uma foto apertando a mão de uma pessoa, cidadã comum, né? Apagou na hora e na câmera, nem, né? O cara que é o editor lá, que faz a curadoria das fotografias. Tchau, né? E aí o cara lá, quando deu, mas quem é essa aí? Foram pesquisar e olha, tem que ter uma cabeça também, que né, só às vezes tu tem o arquivo, achar essa foto, eu que sei, procurando lá, eu quero uma foto, eu tenho, mas... Então, se vai em consideração que charqueadas, a gente passa a ter um prédio novo, mas tu já não consegue lembrar qual era a casa, qual era a edificação que tinha antes naquele local. Eu acho muito interessante isso. Muito isso. Acho muito interessante isso. isso. Essa coisa minha. A gente tem que juntar o Claudinho e o Vanderlei, né? O Vanderlei do Aconteceu. Então isso demonstra, claro, uma dinâmica social e é muito rápido, né? Quando os prédios hoje se levantam, uma vez tem um prédio, né? Sim. Mas isso, quando tu percebe isso, algo foi perdido, se não teve uma documentação. Exato. Vai ficar uma lacuna na história, né? Então, e os caras hoje quebram cabeça para tentar contar o passado, imagina... Numa era que nós temos tanta informação em excesso, inclusive, até uma congestão de informação. Então, ela nos incentivava na palestra dela a documentar a vida. Legal. Então, são registros a esmos mesmo. Não é, claro, não é a esmos no caso sem sentido, mas tu acurar o teu olho, poxa, isso aqui é importante. Claro. Como é que as pessoas se vestiam? Meu pai, ele morou em Porto Alegre nos anos 50, 60, né? Então ele tinha algumas fotografias, não muito, lá na Borges, aquele lugar, aqueles caras com aquele chapéu, que ninguém se veste assim. Eu acho muito legal isso, muito isso legal. Da hora. Ver um lugar contemporâneo com uma roupa muito antiga, assim. Muito foda. E isso, tu percebe, por exemplo, a Borges, que não mudou muito ali, a escadaria, mas as pessoas, inclusive eu tenho foto com a minha mãe ali, com meu pai, e tu percebe que o tempo está congelado no plano de fundo. Exato. Mas o primeiro plano, que é as pessoas, isso modifica. Isso é uma forma de tu contar a história, de tu ter, inclusive, chegar a conclusões de coisas que como estão hoje, né? Que às vezes é tão óbvio, mas que não se explicam por si só. Sim. E que nosso trabalho, como o nosso olhar, ele se torna importante. Então, isso, como eu digo, as modificações são tremendas, né? Sim. E como os nossos netos... Já não digo, talvez até os filhos vão ter esse olhar se nós, né, que somos responsáveis por guardar as memórias ou por fazer essas memórias, né? Sim. Como é que vão fazer para que chegue até lá? Nós estávamos agora comentando, né? HDs, né? Nós estamos entupidos de imagens, né? As redes sociais entupidas de imagens, né? Mas como será no futuro o acesso a essas coisas? Então, eu fico pensando nisso, porque a gente pensa na fotografia, a gente vem naquela ideia do papel e tal, de ter os arquivos e tal. Hoje no digital é muito fácil tu perder um arquivo. Deus. Um HD ou às vezes um pendrive, dá um problema, um negócio. Como que isso vai ser no futuro? Porque eu penso que assim, por exemplo, o HD, esse com disco rígido mesmo, tudo bem, pode ser que no futuro alguém invente uma máquina. Hoje a gente já tem algumas, claro, inteligência dos Estados Unidos e tal, tem uma maleta lá que tu pega aquele disco rígido de dentro, bota na maquininha lá e ela faz a leitura. Aí tudo bem. Aí tu consegue ter uma recuperação, mas, por exemplo, esses SSD, que é só disco sólido ali, cara, isso aí quebrou, já era.
Se perdeu Então, toda a história que estava ali dentro. E aí, Então- exatamente, como é que isso aí vai ficar gente no vê que- futuro, cara? Que doideira, velho. É uma preocupação. É. Né? A galera do audiovisual do Essa- futuro, ó, é, que se essa coisa rale. de Google Drive, um exemplo é o Orkut. Tinha muita gente que tinha foto no Orkut, depois que o Orkut deu, O acabou. Orkut Cadê as Fotolog, fotos? Tá Fotolog ligado? também. Bah, tá Nada louco. Então a gente eterno, fica né? refém de tudo. As próprias nuvens, né? Essas empresas quebram. E aí- Exato. Pois é, e engraçado que tem muita gente hoje em dia que às vezes guarda arquivo assim, né? Ah, Só vou botar ali, ali, vou ficar Arquivo postando yes. que vai ficar guardado ali, aí a hora que cai a plataforma, Deu. já era. Bah, tá louco. Em arquivos importantes, né? Então, é o passado apagado. Eu tive uma cliente que teve um incêndio e ela... Desculpa te cortar, claro. eu ia lembrar de uma informação importante que tem na internet que eu já fiquei sabendo, que é um site que tu congela ele no tempo. Tipo, tu pega uma página hoje em dia tu consegue acessar páginas do Orkut antiga, que a galera congela essa página, joga lá nesse site e ele vira um arquivo digital. Ou seja, daqui tantos anos tu pode acessar lá e vai estar aquela página lá registrada. Uma Mas parada muito ela doida. fica no servidor desse site. Eu acho que é uma coisa Se assim. esse site quebra. Pois é. Aí a é gente que tem tá. que torcer pra eles pagarem Aí que todo tá, mas mês eles lá. já o estão no ar negócio. já faz um bom tempo. Até faz um bom tempo, desde o Sim. tempo do Orkut, o início do YouTube, tem muita coisa registrada lá. Sim, E gênio, cara. aí, pô, genial, velho. Genial. Genial, isso aí é uma coisa doida. Uma Mas solução, nessa vibe. Uma solução é backup, né? Sempre, né? Sim. Porque Muito. hoje a Backup do principal, backup. a principal forma Backup do de backup. captura de imagens hoje é os smartphones, né? Sim. E isso é suscetível a roubo, a perca, a parar de funcionar, né? Então, eu sabia que se tem que ter backup. Eu inclusive, eu faço impressão de foto celular, minhas, né? Eu faço, claro, uma seleção, não dá para imprimir tudo, né? Aham. Sou um acumulador de fotografia, né? Por um bom tempo eu não bom. era, eu me iludi com a questão digital, que seria... E aí quando comecei a HDs a ter problemas, os antigos CDs não abrir mais, Aham. não tem mais leitor de CD, então... função. A obsolescência dessas tecnologias ela é muito rápida, né? Sim. E surgem coisas novas muito rapidamente. Né? E não basta ir longe, você pega 20, 30 anos atrás, aí, os VHS, os discos laser, antes do CD, disco laser, não sei se você ouviu falar, né? Que era um disco do tamanho de um LP, que era um formato digital, e não compactado, com a qualidade maravilhosa. Caramba. Poucos sortudos tinham de ter esse... Mas não durou muito pelo preço. E aí vieram os formatos mais compactados que ganharam espaço. Sim. Então, Mais prático, né? Caramba, cara. mas que diante disso, né? Eu não sei se eu posso passar pro Claro. aquilo que eu gostei muito de falar Pode, hoje, né? pode, que, pode. Claro. que a gente está dentro desse processo de memorização, né? Ou de fotografia documental. A gente passou por esse tempo, né, que foi um tempo triste de pandemia, em que a gente reclama do isolamento, mas e os que perderam aquilo que não pode voltar, né? Sim. Sim. E nós aqui localmente fizemos alguns atos, né, que alguns viam como atos político-partidários, porque ato político, tudo é política, Tudo né? é Sim, política, tudo, a gente tudo, respira tudo. política. Sim. As pessoas, isso é política, né? Poxa, se tu me disser alguma coisa que não seja política, eu nossa, né? E a gente registrou esses momentos em fotografia, né? Que foram momentos de memória, na época de memória daqueles que estavam partindo, daqueles que estavam sofrendo, que foram momentos também de reivindicar daqueles que deveriam estar protegendo as vidas e que estavam lavando as mãos, né? Sim. Num tempo. E com todo respeito aos que pensam diferente, mas essa é a forma como a gente interpretou a história, é a forma que como a gente quis contar essa história. Sim. E o futuro vai estar aberto para os historiadores cavarem, né, essas e eu informações. tenho, pelo menos eu tenho arquivos, né, eu tenho documentos para eles pesquisarem, né, além de outras coisas que surgiram, né. Que massa. E eu estava contando aqui com a Kesslin, antes da gente começar, né, que eu voltei a estudar, eu não terminei meu curso de Sociologia, que eu falei aqui no início, então, e eu desde o ano passado eu comecei a participar de muitos cursos online, de uns cara-cabeça, para tentar entender esses tempos, né? Porque Habermas, não sei dizer o nome dele, mas ele fala muito da modernidade líquida, ele falava dos sólidos que se dissolvem, e a gente, aquilo que era rígido há 30, 40 anos atrás, ou até 10 anos atrás, o ano passado, hoje se torna um sólido. Ele se decompõe,
porque e isso gera crises, né, que são as crises que nós vivemos, que é o medo do novo. Sim. Porque você estava embasado na sua forma de viver, naquilo que você, nas suas crenças, né? Vamos pensar um pouco na liberação, né? Ou seja, das comunidades LGBTQIA+, ou seja, né, a aceitação hoje que para nós é tão natural, nunca foi antinatural, mas a sociedade concebia isso, né? Não pode, e aqueles que não podem e que aprenderam que não pode, quando vê que há uma outra forma de ver, uma outra forma de viver, uma outra forma de conviver, ele se apavora, porque ele fica o sólido se derrete, ele não tem mais base para poder argumentar contra isso. Sim. E dessa forma ele tem medo. E o que o medo gera? Quando não vai uma reação às vezes raivosa, exato, né? Exato. Então por isso que tu tem na situação das vacinas principalmente, né, uma reação, e até hoje os caras tem gente que bate no peito e se orgulha, né, estupidamente, que meus filhos não vão ser vacinados, que eu não me vacinei, eu não botei essa coisa da China. Então, sabe? Então, esses são os tempos, né? Esses são os tempos. Então, a gente precisa ter, de certa forma, uma reação a isso, né? Quem acredita na ciência, né? Eu sou um estudante, quero ser um cientista, né? Quero me preparar novamente para isso, né? Se a gente não puder acreditar na ciência, a gente vai acreditar em quem? Em política? Exato. Tipo isso. Tudo é política. Mas a política é uma ciência, né? Sim, mas os políticos não. Também. Então, então, de certa forma, eu entrei em contato com um teórico que se chama Walter Benjamin. Ele viveu no período pré-guerra, pré-Segunda Guerra Mundial, na Alemanha. E o cara é simplesmente genial, morreu com 30 e poucos anos, fugindo do nazismo. E entre tantos conceitos que ele criava, ele tem um texto que se chama Capitalismo como Religião, e a partir desse texto ele já imaginava o capitalismo como algo, por exemplo, a Reforma Protestante, segundo Max Weber, foi o caldo necessário, a condição necessária para que o capitalismo se desenvolvesse. E o Walter Benjamin, já naquela época, ele já dizia que não, que o capitalismo se tornou a religião, porque ele usou o próprio, digamos assim, o pai, aquele que criou as condições para o capitalismo se desenvolver, ele usou esse sistema e o superou, e as pessoas seguem uma religião que é o consumo, que é a forma de como é que você faz um sacrifício, digamos assim, religiosamente se faz sacrifício. Faz um sacrifício é a tua vida, né? O teu tempo, né? Para te consumir. Então, se tu consome, tu é expiado a tua culpa, né? Se tu não consome, tu cria uma culpa, que só é expiada através do consumo, né? Você vai ter dogmas, pode ser dogmas religiosos, por exemplo. Você fala, né, que, por exemplo, o economista, ele entende da economia, ele vai descrever para você como é que funciona o mercado, né? Mas quem é esse mercado? O mercado é uma divindade, porque ele tem humor, ele tem, esse mercado está nervoso, o mercado hoje está mais calmo. Exatamente. Então ele já fazia naquela época essa analogia, dotando de uma capacidade religiosa de um sistema econômico, né? Legal. E entre tantas coisas que ele fala, né, ele fala de um tempo que é necessário fazer justiça pelos oprimidos, né? Isso já, claro, é uma coisa mais, né, marxista, talvez, né, do pessoal. Mas ele fala de uma conotação, de que essa justiça pode ser feita através da rememoração. Quando tu rememora os atos de injustiça, tu está trazendo à tona aquela injustiça, e é uma forma que tu tem de não repetir, de fazer uma expiação, ou como é que eu digo assim, uma redenção. E dessa forma, como eu fotografei, né, esses atos, né, eu tive, aí eu digo assim, a inspiração, né, você é aquilo que você consome, aquilo que você estuda, aquilo que você lê. E eu sei, poxa, mas por que eu não posso então trazer novamente essas imagens e fazer né, a minha ideia inicial é fazer uma exposição, e obviamente eu tenho minhas limitações, mas junto com a exposição você trazer lá um psicólogo, outras entidades que
que trabalharam, né? Nós temos, por exemplo, a Vida e Saúde, que é uma entidade nacional que trabalha com as vítimas da Covid, reparação de danos, né? Aqui em Charqueadas, a Associação Charqueadense de Defesa do Consumidor apoiou meu trabalho, eles estão patrocinando, né? Então nós fizemos, a princípio, 15 impressões em 30x40, os quadros estão prontos. Que legal. No site, a gente está construindo, o site já está aberto, já pode, quem quiser ver as fotos só pode olhar no site. A gente deixa o link na descrição do vídeo aí para quem quiser ver. Vai dar no site, lá na minha barra autoral dentro do meu site. Legal. E está sendo construída a parte textual, né, que é a justificativa, o porquê e tal, né, as rememorações, né, de tudo. Então nós criamos, né, não sei se você falou que ia rodar aí, né? Então nós selecionei 15 de 2 momentos que foi, né, o ato que foi lá na rodovia, na RS, em que houve inclusive... me lembro, muito legal. Houve até o DAE interviu, né, negativamente. Pediram para tirar, né? Pediram para tirar, mas foi por influência desses que entendiam, né, que as suas convicções estavam acima das vidas, né? Sim. Mas, de certa forma, a gente traz à luz novamente esse momento, que não foi um momento alegre, mas... A importância do registro, né? Mas que também não seja em vão essas pessoas que morreram, né? Porque a humanidade não está livre de um novo processo como esse. Claro. E eu acho até um pouco difícil, desculpa te cortar, Claudio, mas eu acho que, tipo, como a gente estava falando em como talvez isso no futuro, na história, vai ser visto, a questão da pandemia em si, porque é fácil, talvez no futuro o cara tá falando sobre pandemia. Hoje em dia a gente tem momentos históricos que a gente estuda na escola, que tem nos livros e tal, e a gente vê algumas questões ali que foram registradas, e eu fico nessa reflexão de como a pandemia vai ser vista no futuro, porque é que nem tu falou, é questão de, às vezes, de opiniões ou de como é que diz, tu acabou de falar, é questão dos princípios das pessoas. Algumas não vêm dessa forma, mas essa é a verdade, entendeu? Então, eu espero que no futuro isso seja visto, entendeu? Que as pessoas vejam, muita gente morreu, sem necessidade. Entendeu? Por uma negligência. Isso é incontestável. Pessoas contestando ou não. Mas essa é a importância desse registro. É de ter esses momentos, de ter esses movimentos também, porque, claro, são atos, né? E isso esses registros são de atos, não são da pandemia, de pessoas morrendo em si, mas são os atos que vão contar essa história no futuro, né? É como as crianças vão ver nos livros de história e tudo mais. Já está entrando nos livros das escolas, né, a pandemia. Pois é. A ideia é ela linkar para as pessoas uma reflexão, reflexão, assim como eu trabalho com bullying, né, que eu fiz o trabalho de bullying a partir da Lei Aldir Blanc. Quando eu tenho oportunidade, porque foi um projeto que ainda não circulou como deveria, como eu queria que circulasse, né? Porque eu dependo que as pessoas interessadas convidem, né? Para que circule. Sim. E obviamente que eu falo o processo de como se deu a criação do projeto Bullying, mas eu preciso de uma psicóloga, ou uma orientadora educacional que vá fazer o link, porque eu tenho minha limitação, eu não estudei psicologia, né? Então eu sou um fotógrafo, né? Um fotógrafo que faz uma leitura da realidade ou de como eu enxergo e tento traduzir isso em imagens para que as pessoas venham a refletir. Elas podem questionar a minha visão também, né? Mas o fato é que tu trazer a reflexão, as pessoas parem que seja um segundo para olhar aquilo, para refletir, para poder tirar as suas conclusões, né? Então, tu trazer o debate hoje é de suma importância. Claro. Porque tem gente já vivendo como se esse período não existisse, sabe? Né? E as consequências ficaram, né? Seja elas a partir de sequelas, a partir de mudanças de hábitos, né? Sim. Então, isso muda o comportamento da sociedade, né? O quanto impactou nós que vivíamos de eventos, como impactou no geral. A gente não pode só olhar para o nosso leite derramado. Sim. Né? Eu penso no trabalhador em geral que, no meio de uma pandemia, a gente morrendo por causa de um vírus e tu tendo que pegar um ônibus para ir trabalhar lotado às vezes, entendeu? Perfeito. Então, Perfeito, né? Então a ideia é trazer isso, né? E de certa forma ter o tempo histórico, né? Ou seja, que é aquilo que passou, aquilo que nós não podemos mais mudar, aquilo que aconteceu, né? E de certa forma que, se possível, no presente a gente tem o tempo que aí usando os termos de Walter Benjamin, né? É o tempo da rememoração,
né? O tempo que tu está rememorando o ato e talvez o tempo da justiça, que, ou seja, nós pararmos para pensar e dizer, olha, é necessário fazer justiça, não dá para esquecer as coisas no Brasil, né? O Brasil é um país que esquece muito rápido, ou a justiça é muito lenta, né? Às vezes o noticiário, foi condenado há tantos anos lá, um caso do que aconteceu há 10 anos atrás. Como assim, cara? É inadmissível. Sabe? É verdade. E às vezes até não dá em nada. O cara, foi como é que eles chamam quando expira o prazo? Prescrito, né? O processo. Então, sabe, aí a justiça realmente ela perde credibilidade para as pessoas, né? Então, e a gente, sei lá, enquanto eu tiver condições com o meu trabalho, com a minha voz, com o meu pensamento, a forma que eu puder influenciar, eu vou estar lembrando a partir né, que esses atos aconteceram, que isso é viável, né? Quando eu trabalho a exposição de violência contra as mulheres também, que é outro, né, que é o Projeto Marias, né? É isso, né? É um tempo que eu não vivi, eu nunca apanhei, nunca dessa forma, eu sou homem, né? O macho escroto, né? E aí eu estou me desconstruindo desse macho escroto e, de uma certa forma, tentar me redimir diante do gênero feminino daquilo que eu não compreendia. E eu chamo a questão para discussão. As pessoas são chamadas a refletir sobre a violência de gênero. Então, se tu, com as tuas lentes, né, a Kathleen que está entrando no processo, está contando, estou aprendendo, tá. E aí a grande questão, Kathleen, para ti, para todo aquele que tem um instrumento, que não precisa ser um fotógrafo, mas que tem um instrumento de registro, como é que eu faço que essa memória faça diferença na vida das pessoas, muito além daquela selfie bacana com o microfone, né, no teto invertido. Opa, tô derrubando, agora fiquei nervoso. Então, fazer diferença com a arte, seja ela com a pintura, com a música, né? Eu fico viajando, né? Eu tô muito numa fase muito Gilberto Gil, né? E aí eu pego as letras, nem muito sucesso, Gilberto, e começo a ler, e começo a tentar entender aquele contexto histórico. É demais, os caras falavam muito, os caras fazem muito, e eu não fiz nada. Gilberto Gil é melhor que mim? Muito, né? Mas se eu tiver um lampejo dessa fagulha de criatividade, eu posso escrever, eu posso fazer um podcast, sei lá. Então, posso contribuir com a minha parte. Ali, exatamente, vocês têm uma ferramenta aqui poderosíssima, né? Essa coisa de botar. O importante que eu gosto sempre de falar é que tu já tem esse incentivo, essa noção de que precisa, sabe, de que tu precisa melhorar mais, de que tu precisa ser melhor sempre. Isso já é uma grande coisa. Por mais que às vezes não consiga, mas tu já ter essa noção já é uma importância imensa, que nem tu falou do Marias ali, macho escroto e tal. Tu já ter noção disso, que as mulheres passam, que isso é uma realidade, isso já basta, sabe? Não basta, mas é uma coisa que já complementa, já preenche. Já sai na frente. Já sai na frente, exatamente. Tu sabe que um termo que às vezes torna meio batido, né? Mas o termo, mas que eu vou dizer particularmente comigo foi muito importante, é o termo desconstrução, sabe? Eu parei, uma das coisas que eu aboli na minha vida foram certezas, sabe? Em todas as áreas, porque não tem como você viver num mundo que se transforma, que se reconstrói, se você tiver certezas. Perfeito. Minha fotografia é tão bonitinha, cada dia eu faço certo, mas aí você se depara com situações tecnológicas ou situações de organização humana, de organização social, de reconfiguração de relacionamentos, reconfiguração de como as pessoas se relacionam, no sentido de negócio, no sentido de ações social, e tu, quando vê, tudo da forma. Então, você está lá fotografando um evento, mas você não entende a dinâmica daquela. O que as pessoas estão fazendo, né? Seja você vai fazer um evento numa rave, né? Ou vai fazer uma festa de boda de 50 anos. É outra linguagem. Se você não conseguir compreender essas questões, ou você fazer uma cobertura lá de um ato político, né? Um ato político no sentido de vivência, de relacionamento, de sociedade, né? Então, se você não entender o que há digamos, nesse caso, que há uma parcela que foi injustiçada, uma parcela querendo fazer justiça, existe uma parcela querendo ser os injustos da história, e você compreender que nesse meio tempo você tem que contar uma história
E tem que te posicionar, porque a tua história não vai ser neutra. Você tem um ponto de vista. Sim. Sabe? Então, não dá para ter pré-configurações. Você tem que fazer leituras. E essas leituras são constantes. E você só vai se desconstruir no processo de aprendizagem. Claro. É lendo, é vendo, é se conversando, é sentindo. Né? Porque o cara que é fundamentalista, o cara que é radical, no sentido não radical, porque o radical é outro termo que é equivocado, né? Ué, essa chuva tá... Hoje o dia chuvoso, apertou, né? dia chuvoso, encharcadas, galera. Festa junina, outro dia. Estão sentindo esse feeling. Pode ser que o dia que a gente vai postar isso esteja um sol, então não se preocupe. É só uma chuvinha. Hoje é só... Porque o conceito de radical lá, de Engels e Marx, ele é o cara que vai na raiz do problema. Esse é o radical. Nós temos hoje o radical do extremista, né? O extremista é um imbecil, porque ele vai, inclusive, matar. Exato. Para defender as suas ideologias, suas posições. E é muito fácil tu ser um radical. Qualquer um de nós pode ser, se tu não tiver disposto a olhar o outro lado. Exatamente. Eu contar uma experiência, né? Eu fui no cinema agora, eu fiz um dia de passeio com a família, fomos lá no Margs ver as exposições fotográficas, tinha umas exposições maravilhosas, como sempre. E aí, o programa de família é shopping, né? Eu não gosto muito, mas eu sou voto vencido, né? E aí, na hora de ir no cinema, tinha a Barbie, não, vou ver Oppenheimer, né? Um cara com a cultura desse tamanho que eu tenho que ver Oppenheimer. Quando vem minha filha lá com uma lista de ingressos. Não, nós vamos ver Barbie. E tive que ir lá. E realmente é um filme bom, interessante. Eu vou falar muito bem. Não, vale a pena. Acho que todos devem. Tirei foto na caixa da Barbie, né? Mas o Oppenheimer, ele... Barbie fotógrafa. Que foda. E o Oppenheimer, ele era um filme que me interessava porque ele trata de uma questão que é um dilema da humanidade, né? Que é a banalização do mal. Você coloca um aparato, toda uma carcaça científica em torno de um projeto, né? E para que serve uma bomba? Para matar. Para matar. Não tem outra, né? Não tem outra. Você não faz um artefato militar que não seja para destruir o outro, né? E eu não consegui assistir o filme, eu tenho uma curiosidade para trabalhar, porque... Ou para foguete, né? Também. Exato, né? É mais para matar. Só fazer um estourinho. Não, e quando você pensa assim que se você pega uma arma e aponta para mim e atira, é difícil para ti? É difícil para ti fazer? Para quem faz, talvez não. Tá, mas digamos hoje, é difícil. Não. Tá. Mas se tu tivesse um cara, fosse um cientista e construísse uma bomba que ia matar lá, tu nem sabe. Ou projetasse uma arma que ia ser vendido lá para uma guerra, lá no fim do mundo, lá, e tu ia ganhar o teu para fazer isso e a tua consciência tá limpa. É a banalização do mal. Exato. Entendi. É a banalização. Você entende? E o Oppenheimer vai trabalhar isso, tanto é que ele se torna um pacifista depois, né? Sim. Então, Legal. Pensar isso, né? Pensar essas questões, né? Te faz desconstruir. Porque eu pensava já quando eu trabalhava na siderúrgica aqui da nossa cidade, né? Que nós tínhamos fornecedores que fabricavam armas. Sabe, nós tinha a Taurus, a Rossi na época, e fora o aço que ia para outros países que tu não sabia o que fazer, né? Sim. Então, de certa forma, eu estava ajudando com o meu trabalho, né, que eu vendia minha força de trabalho para uma empresa, e essa empresa vendia o produto do meu trabalho, que talvez voltasse para mim numa bala. Que barra, faz todo sentido. Sabe? Nossa, Então que nó na cabeça agora. O efeito borboleta. E você compreender que, de certa forma, por mais que queiram segmentar o que nós fazemos, está tudo interligado. Sim. Então, a importância de você se desconstruir na hora de fomentar algo, né, de mostrar algo para as pessoas, né, com o teu trabalho, com a tua visão de mundo, e a tua mensagem, você não tem o poder sobre isso, não tem o controle disso, né? Eu só era um peão nesse jogo. Né? Naquela época eu já tinha minimamente essa compreensão, mas porque eu estudava e tal, né? E hoje eu digo assim, não, eu posso fazer o contrário. Né? Se eu posso fazer uma foto lá de uma orquídea bonitinha e fazer alguém sorrir, ou alguém parar, nem que seja uma fração de segundo, que é a fração que a pessoa leva para passar o dedo assim e ver, mas olha, melhorei o dia daquela pessoa. Então você entende que
que tudo é uma imagem, tudo faz sentido. E eu tenho aprendido isso, né? Além da fotografia comercial. Sim. Sabe? É um poder. Nós temos aqui quantas câmeras, né? Essas câmeras têm o poder de revelar o mundo para outras pessoas. Sim, exatamente. Mas tudo depende do operador, de como nós vamos manipular. Vê, né? Não precisa ser uma câmera dessa, pode ser aqui, esse aparelho. Sim. Então essa exposição, a gente infelizmente, aqui a gente tem que fazer uma crítica, né? Que a nossa cidade ela é pobre na cultura, né? Mas isso aqui é um desabafo. Não tem um espaço para uma exposição. Eu até quero abrir um adendo, porque a gente conversou isso no podcast com o Vanderlei também, que comentou muito sobre a história de Charqueadas e o quanto carece de registros sobre a história de Charqueadas. Hoje, que nem eu falei, eu não sou daqui de Charqueadas, eu sou natural de Santos, litoral de São Paulo, mas parei aqui, mas eu não acho nada sobre a cidade de Charqueadas. Não vou dizer nada, né? Não vou ser radical a esse ponto. Mas é difícil tu achar momentos históricos da cidade. Os acervos que tem são de pessoas, né? As de... pessoas se juntam, cada um antigos, fez seu registro e junta. Isso. Mas hoje em si, a cidade de Charqueadas, ela não tem um registro histórico, um acervo público, onde as pessoas tenham noção de realmente qual que é a história dessa cidade. São pessoas antigas que têm essas histórias e carregam consigo e vão repassando às vezes para as pessoas. Mas é aquele lance do telefone sem fio, isso vai se desfazendo conforme o tempo. Essa imagem vai ficar como acervo para a cidade exato, também, né? Exato. A gente até comentou também da possibilidade de fazer um documental, um vídeo documental, um documentário sobre a história da cidade e tudo mais. Mas isso, claro, vai partir da iniciativa privada da gente mesmo, porque a gente sabe que é difícil apoio político para isso. Um adendozinho, uma polêmicazinha, que eu lembro quando ocorreu isso aí, ficou muito dito que era um ato partidário, né? Então, se tu quer dizer que fazer isso aqui é um ato partidário, é um ato partidário, então eu tenho muito orgulho do meu partido. Sim. Entendeu? Tipo... cara, é loucura. Tipo assim, isso representa pessoas. A gente não tá falando sobre ideologia, sobre isso, sobre aquilo. Se isso significa ideologia, então, peraí, o partido é isso aí, tá ligado? Então matar as pessoas é ideologia, tá ligado? É uma parada muito louca, cara. Isso a ideia é isso. Isso que vocês estão fazendo é a ideia das fotografias, né, do trabalho. A reflexão sobre... Inclusive, aberto a críticas, né? Por que não, né? Por que só fizeram isso? Por que não fizeram mais? A foto é um ponto de vista. Quem falou sobre isso, na real, não estava pensando no ato, mas estava pensando no partido. Não no ato, era realmente o partido. O partido vai falando para nós, a gente vai passando. Tem mais, ó. Esse momento assim que eu circulei nessas, davam, sabe, eu confesso que eu circulei entre essas cruzes com reverência, sabe, com muita reverência, e a gente sentia que era uma homenagem às pessoas que tinham um partido, né? Cara, eu acho que as pessoas elas têm que partir do princípio da reflexão de quando tu tem alguma pessoa muito importante na tua vida e tu perde essa pessoa, tu tem que refletir o que foi a história dessa pessoa, saca? E o quanto a gente reverencia às vezes a história da pessoa. E então chegar uma pessoa que diga, isso aí é política, isso aí é isso, é aquilo. Cara, tu tá descredibilizando uma história inteira de uma pessoa, de milhares de pessoas que morreram, tá ligado? Falando que é um ato político, que é isso, que é aquilo. Cara, pelo amor de Deus, cada vela dessa é uma alma. É uma história que se foi, entendeu? Então a pinta essa foto ficou muito Se o grupo que foi era de um partido determinado, isso significa a ideologia do partido, ponto. Sim. Essa fotografia, a gente... sensacional. É que nem o Internacional ontem. O Inter jogou bem, mas também tem que ter sorte. Não é só competência. Essa competência é sorte também. Nesse momento aí, olha, só abriu um fiapinho de sol na igreja. Tá, e agora? Foi o momento. Cara, lindo demais. Foi demais. Essa foto é maravilhosa, mas eu contei com a natureza aí. Apoio divino. Cara, que... muito foda, velho. Impressionante. Muito foda. Vocês falavam, né, de que se foi... tem um ato partidário ali, mas... mas com toda razão. Eu fiquei quieto, mas... Você voltou? Não, nós temos que pensar que partido na etimologia da palavra, ele vem de parte. Então, os partidos, em tese, deveriam representar uma parte da sociedade. Claro. Então, não é errado também dizer que se um partido
por ter uma posição, no caso aqui, que era a favor das vacinas, que era em favor de ações políticas de Estado em defesa da vida, esse partido se manifestasse num ato, um ato público, como foi esse. Claro. Então, assim como a CDC, que está aqui, foi a que encabeçou também, que é dos direitos do cidadão de Charqueadas, e outras entidades que às vezes não se sentiram à vontade, porque talvez fossem se identificar partidariamente, mas a gente se criou um maniqueísmo, né, nesse período, nos últimos 4 anos, né, de que é um ou outro. E não. Sabe? Esse também é um equívoco que tem que ser desconstruído. Sim, desses claro. sólidos que, inclusive, existe um projeto que as coisas sejam dessa forma, porque ao se polarizarem, as pessoas não vão mais dialogar. As pessoas vão se enfrentar. Porque não existe um meio. Sim. Ou os que se apresentam como meio também vão ter os seus interesses. Sim. Então, a quem interessa essa polarização, em que num ato em que se as pessoas estão sendo um ato a favor da vida, as pessoas não participam porque elas têm medo de ser identificadas por A ou B. Então, essa desconstrução tem que ser feita também. Isso vem da politização, vem da educação. Sim, claro, com certeza. Então, mesmo que intencionalmente, porque na época quando eu fiz essas fotos eu não estava pensando em exposição fotográfica, estava pensando em registrar apenas o momento, e tanto é que isso é uma curadoria dos arquivos que eu tenho, né, que foram impressas, eram para ser 24 fotos, por enquanto só 15, estão aguardando um patrocínio para poder imprimir as outras, né, e em breve já ter um local fixo para exposição. Legal. Mas com certeza, pessoas não vão nem lá ver, porque já tem um ranço pré-conizado que são esses sólidos, que se não se derreterem, não vai ter diálogo, não vai ter avanço, né? E as pessoas que estão dispostas a entender e a refletirem vão avançar. Eu estou aberto, olha, eu não concordo com... Pode dizer, mas me diz o porquê que tu não concorda, qual o motivo, e nós vamos dialogar. Claro. Né? Mas não quer dizer, não, se tu não concorda, não compareça, não venha, não faça, né? E estava nesse momento. Tanto é que foi mobilizada politicamente, aí foi um ato político, inclusive, de pessoas que tinham influência na cidade, que relataram ao Dyer que mandou retirar as estruturas que tinham sido montadas naquele espaço. Me lembra muito a Rio de Paz, lá que foi no Leblon, que botaram as cruzes, que veio lá um cidadão lá com a bandeira do Brasil e começou a arrancar as coisas, né? Porque aquilo porque tinha essa visão. Né? Então, falta consciência, falta educação política, né? E ao ser hoje, né, eu voltei a estudar, eu faço o curso de ciência política. E o meu grande objetivo, né, é ser um educador político. Ser um cara que vai tentar, a La Bertoldo Brecht, né, que tem aquele famoso poema que o pior analfabeto é o analfabeto político. Eu quero alfabetizar politicamente aqueles que estiverem dispostos a desconstruir seus pressupostos políticos. Claro. E aprender nesse processo também. Né? Mas, porque, como Paulo Freire, não se ensina, a gente se aprende junto com aquilo, a opinião do outro, com a minha, a gente consegue construir outros conhecimentos. Exato, que é bom para todos, né? Exatamente. Eu fico nesse teto, né? Eu acho que o maior ponto é exatamente esse, é a desconstrução. Porque é fácil as pessoas, às vezes, por exemplo, a gente pode usar como exemplo esse lance de que tu tinha comentado sobre a questão de como era a questão de aceitação da comunidade LGBT e tal, e como isso se flexibilizou hoje, porque eu acho que as pessoas param um pouco de pensar no que o outro está fazendo. O que o outro vai fazer da vida dele. Cara, cada um tem a sua posição. Mais com mais dá mais, entendeu? Então se a gente tem aqui entre nós um consenso de que, cara, tu tem a tua liberdade, eu tenho a minha liberdade, eu respeito a tua liberdade, tu respeita a minha liberdade, e a gente tem um consenso, é isso, cara, é isso que a gente precisa. Nunca tentar meter goela abaixo. O problema é que as pessoas querem te enfiar a goela abaixo a posição delas. Não, eu não aceito, tanto que quando tu tava falando dessa questão da LGBT antigamente, eu tava lembrando que eu vi umas reportagens antigas da Globo,
tá ligado? A galera perguntando, o repórter perguntando pra galera na rua, o que tu faria se tu descobrisse que teu filho é gay, não sei o que, e os caras, expulsava de casa, eu matava, eu isso, aquilo. Né? E o cara que vi isso passando na TV aberta, tá ligado? Então, a gente pensa que o melhor caminho é as pessoas aprenderem a cuidar da própria vida e respeitar o espaço do outro. O problema é que as pessoas querem que tu respeite a dela. Só colocando uma observação nisso, também a falta de conhecimento das pessoas, porque eu lembro de uma campanha que eu acho que o pessoal da Atlântida fez e perguntou, se o teu filho, vou botar um exemplo, não era isso, mas se o teu filho tomasse H2O, o que tu ia achar? Não era? O Crocs, eu não lembro, alguma coisa assim. Se seu filho fosse usuário de Crocs. Exato, então é muito da falta de informação da pessoa, ignorância, tá ligado? Pode voltar pra sua e aí que quebra, porque a ignorância das pessoas às vezes não liberta elas. Mas o importante é essa ignorância é o sólidos que eu tive, né? Porque Sim, a gente tem que identificar isso, onde é que estão. Exato. Qual é o emissor da mensagem desses sólidos? Tu tem que identificar na sociedade quem é que está replicando essas ideias, né? Existem embasamentos religiosos, culturais, políticos, inclusive, né? Educacionais. Existe uma geração... Principalmente nesse fator da mulher também, de a mulher tem que ser submissa, que a mulher apanha em casa e pai, às vezes vem do pai e da mãe. O cara que cresce achando que bater na mulher é certo, tá ligado? Tá muito em voga o Red Pill, né? Que o pessoal fala, né? Então, mas quem são os emissores? Quem são... E aí você identificar isso, você vai ter algumas respostas, né? Da intransigência, né? Da não aceitação, né, porque aí tu não está cuidando da tua vida, tu cuidando da vida do outro. E aí tu está deferindo um juízo sobre o outro, né? Exatamente. E, infelizmente tem muito que avançar. Já avançamos, mas temos muito que avançar. Mas nesse avanço a gente gera também o conservadorismo. Porque, como eu falei antes, aquela parte que está ameaçada, porque os seus pressupostos, os seus postulados começam a ficar em xeque, ela vai se armar. Ela vai procurar outros pares assim para poder se armar e vai fazer a resistência. Exato. E assim que na sociedade hoje está funcionando. Você vai, nitidamente, você vai identificar aonde estão sendo gerados todos esses conceitos de ódio, inclusive que geram morte. Claro. Porque na ponta disso está a morte. Claro. A ponta, né, não é só um discursozinho, não é só uma piadinha, não é só algo que você está dizendo, porque a minha fé, a minha crença diz isso, né? É porque no fundo, esse discurso vai gerar morte. Claro. Sabe? Eu vi uma cena, do nosso tempo já foi, né? Eu vi uma cena aí um cara nos Estados Unidos, assim, que pegou um bastão de beisebol, estava numa igreja, era um pregador desse, com um taco, parecia um taco de beisebol, e fazendo lá, ele falava tão rápido, né, eu tô aprendendo inglês ainda, mas tá difícil. O cara falou muito rápido, não conseguia pegar, mas ele pega aquele taco e me destrói aquela casinha de boneca da Barbie ali, sabe, aquela coisa assim. Então, sei lá, mas não precisa nem tu entender o que ele está dizendo para te saber o que se refere, que no inconsciente e no consciente daquelas pessoas que estão assistindo, que concordam com ele, vão reproduzir na sociedade. Claro, exatamente. Ninguém, né, ou seja, a pessoa vai achar um argumento para bater na mulher aonde? O padre falou. Tá ligado? É exatamente isso. Sabe? E aí são os dois lados da moeda, né? Meu pai dizia, meu avô dizia. Aí a gente tem o foco do que começa a acontecer, da onde começa a vir essa enraizamento dessa parada. E eu acho que é aí que começam as ações, onde a gente consegue, a partir daí, mobilizar daí coisas diferentes. Como da outra vez que a gente conversou, tu estava conversando sobre o Projeto Marias e tal, que vocês foram nas escolas. Tem até um cortezinho que eu tinha feito, mas a gente acabou não botando no ar. Mas é um corte muito importante que tu fala sobre o fato de uma das gurias ter chego lá na exposição e ter dito, minha mãe devia estar aqui para ver isso aí. Cara, olha que loucura. Mas a partir daí a gente começa esse processo de desconstrução, onde uma criança entende o que acontece dentro de casa, sabe que aquilo está errado e começa a perceber, olha esse outro ponto de vista aqui, então talvez isso aqui que esteja acontecendo não esteja certo,
entendeu? Porque hoje também a gente tem esse porém. As pessoas, às vezes uma criança cresce dentro de casa vendo o pai bater na mãe, acha que isso é normal e vai reproduzir isso depois, entendeu? Então essas ações, esses pontos são muito importantes de mobilização, de campanhas, de fazer exposições que vai trazer esse diálogo, vai trazer o debate, vai trazer essa desconstrução da parada. Então isso é muito importante, documentar e levar adiante é muito importante. Vamos passar para frente aí as fotos, vamos ver mais um pouquinho das fotos. Já foi? São 15 fotografias. Ah, show. E essa cara, muito bom. Essa é a nossa ferramenta, muito né? Bom. Que é a ferramenta que eu falo. Claro que eu vou dizer, tenho mais de 30 anos de fotografia, hoje eu sou muito mais reflexivo, inclusive para aceitar trabalhos. Não é toda coisa que não estou bem de vida até para fazer isso, mas eu me preservo, né, de fazer algumas coisas. E até eu queria contar aqui de público, né, esses tempos eu fiz um orçamento e aí tinham 3 orçamentos e eu perdi, eu não peguei o evento, né, e aí a pessoa falou assim, o teu orçamento até não era o mais caro era o do Davi. E nós dois perdemos. Perdemos pra alguém aí, tu viu? Olha aí. Aí no outro dia, já vou aumentar minha tabela. Como é que eu vou ficar pra trás do Davi? Que massa, então, cara. Mas tem algumas coisas que realmente eu não tenho mais vontade de fazer, né? E eu me preservar no sentido assim de que o meu tempo é precioso para poder refletir, poder ter embasamento teórico, de ter tempo de ver o mundo dessa forma, que para mim talvez, eu não sei, nunca é tarde, né? Mas eu sei que para mim eu fiz 58 anos semana passada, né? Pois é. Então a gente sabe que para frente é menos do que foi para trás, né? E eu sei, meu tempo perdido. Mas não adianta, tudo é um processo. Claro. Tudo tem o seu tempo. E eu estou muito feliz nessa fase, sabe? Estou muito de uma fase de aprendizado. Comecei a estudar, já faço inglês já há uns 2 anos e meio. Isso tem me ajudado muito também, até porque o cérebro não se acomoda. Claro. Aprender um outro idioma, a professora Neuza lá do CNE, ela faz no merchandising, mas ela fala nisso, né, que as sinapses do cérebro, né, quando faz a mesma coisa, tu não desenvolve o cérebro. Mas quando tu entra em aprender coisas, né, diferentes, e sobre isso, né, semana passada eu falei aniversário de falecimento do Raul Seixas, né? O Raul, velho bom Raulzito, né? E eu estava escutando, né, as homenagens na rádio. Eu escuto muito rádio, eu gosto da FM Cultura, né? E eu prefiro ser, né? Uma metamorfose ambulante, cara. Exato. Cara, se tu não tiver isso, né? O Raulzito disse isso, se tu não tiver isso na tua vida, então o cara vai vir aqui dizer sempre a mesma coisa, vai falar sempre a mesma coisa. Não, sabe? E o que tu vai somar, o que tu vai construir? Eu posso daqui a 3 meses vir aqui e dizer tudo diferente. Sim. Mas não um processo que eu estou me contradizendo constante, mas porque o meu aprendizado disse, olha, o que eu falei, eu estava errado, eu acho, sabe? E eu estou nessa fase e estou muito feliz, estou numa fase muito feliz por estar, e estou com outros projetos também, mas outra hora isso aí é assunto para outro. Que legal, Claudinho. Pro episódio 3 com o Claudinho, que já tem 2 episódios. Cara, isso é muito legal, cara. Isso aí leva a gente a crescer cada vez mais, se desenvolver cada vez mais, e é muito importante, cara. Parabéns pelos teus trabalhos. A gente vai começar a finalizar o processo aqui do podcast. A gente agradece a tua presença, agradece o papo contigo, que é sempre muito construtivo e agrega muito. O teu nome tá sempre nos nossos eventos, alguma coisa, ó, modo Claudinho ativado. Então, cara, uma baita referência pra gente, acredito que não só pra gente, até pra muitas pessoas aqui da região e fora daqui também. Então, muito obrigado mais uma vez pela tua presença, muito obrigado por dispor aí esse tempo pra vir trocar essa ideia com a gente. É sempre muito bom e muito importante. Obrigadão, Claudinho. Muito obrigada, de verdade. Claudinho. Se quiser deixar uma mensagem aí pra galera. Exato. Eu agradeço novamente a oportunidade e parabéns pelo espaço que eu não conhecia ainda, conhecia outro estúdio. Em breve, a exposição está somente no site, em breve a gente vai definir o lançamento da exposição. Legal. Que a gente precisa de outros, tipo banners, né, os flyers, a divulgação, a gente está pensando na divulgação, principalmente o espaço, né, onde vai ser, né, palestrantes que vão contribuir pelo menos para a abertura, né. Legal. Algum audiovisual também que a gente vai deixar rodando, né, no período da exposição. A gente está pensando em uma coisa não muito complexa, mas também não
não cair no simplório, né? Sim, sim. Porque as pessoas levem, né? A gente quer que cada imagem também tenha uma pequena descrição, né? Então isso demanda tempo, a gente está fazendo praticamente sozinho, né? Legal. Porque a gente não quis fazer projeto comercial no sentido de um projeto cultural, esperar vir uma verba, não, vamos tocar esse projeto para diante, né? Legal. Aguardando a lei Paulo Gustavo, que já está saindo do edital, né? Daqui uns dias, para poder lançar algum outro projeto que a gente já tem em mente, alguma coisa já preparada, apenas aguardando a questão de valores para poder dimensionar o projeto. Claro. Né? Então, as coisas para frente ainda estão se criando, né? Mas vocês com certeza vão estar informados, né? Legal. Claro. Show de bola. Não, vamos deixar também à disposição daí o link da galeria aqui embaixo. Sim. Vamos deixar também o Instagram do Claudinho para as pessoas que tiverem... Onde é que tá? Tá na Central? Tá. Para as pessoas também que quiserem participar e quiser dar um apoio aí, né, pro projeto, quiser entrar em contato com o Claudinho, a gente vai deixar o Instagram dele na descrição aqui do vídeo. Vocês podem ficar à vontade, beleza? Claudinho, muito obrigado mais uma vez, né? Valeu pela presença. Galera, vocês querem complementar? Querem agregar mais uma coisa? Disse tudo. É isso aí. Galera, muito obrigado a quem assistiu até agora. Não se esqueçam de curtir, compartilhar. Se inscrevam no canal e acompanhem os nossos conteúdos que estão muito bacana, beleza? Muito obrigado. Um beijo. Valeu e até a próxima. Temos um podcast.